Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um Café com Gilden. Desde já, desejar boas-vindas a cada um de vocês. Sextas-feiras, 19 horas, invadimos a vossa casa para trazer um dedo de conversa, onde cada convidado vai partilhar um pouquinho de sua história. Eu sempre tenho dito que cada um de nós tem algo especial para contar que pode ajudar uma outra pessoa. Assim que é, partilha o link, assim que é para milhares e milhares de pessoas. À medida que você vai partilhar o link, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você pode alcançar maior número de pessoas partilhando este link. E dois, também você pode ajudar quem realmente precisa ouvir essa história do nosso convidado hoje. Agora, segunda coisa, tu também podes se inscrever no nosso canal. Aí te tornas um seguidor nosso, um aluno nosso. Então tem o sininho, te inscreva e coloca, sei que é, todas as notificações para receber. E hoje eu trago um convidado meio polêmico, mas vamos manter assim. Eu vou fazer o café só com esse plano. Ele vai estar a falar, ninguém vai saber. No fim, aí depois eu dou um close de quem ele é. Aí depois vocês vão saber e não vão saber. Convosco, uma salva de palmas para o Cleiton Sheman. Cleiton, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor Gilden. Como estás? Está tudo bem, graças a Deus. Desse lado. Como é que te sentes estar sentado ao lado comigo? Com vontade de um café. Sim que é. E na verdade esse café, as pessoas têm que perceber que é café de verdade. É café de verdade, né? Café de verdade. Yeah. Ok. Então, Cleiton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E como é que recebe esse convite? Tem acompanhado o nosso conteúdo? O que tem achado? Bom, em primeiro lugar, antes de falar daquilo que eu acho, eu diria o que você precisa, ao seguidor que nos acompanha nesse caso. A palavra do Senhor nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, no versículo de número 32, apóstolo Paulo diz: encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é poderosa para vos edificar e vos dar uma herança entre os santos. Então, os conteúdos da CIS vão lhe ajudar a poder desenvolver a palavra da graça, que a Bíblia diz que é poderosa para te edificar, número 1, 2, para te dar uma herança entre os santos. Então, não é minha opinião sobre os conteúdos, mas é o poder por detrás dos conteúdos. Amém. Yeah. Amém. Cleiton, é assim como lhe chamam, né? Oh, yes. Ok. Para quem não conhece Cleiton, quem é Cleiton Sheman? Well, é difícil ser eu mesmo a me definir, né? Porque eu sou multidimensional, né? Ok. Contudo, eu é uma diria... linha. Quem é Cleiton Sheman? Yeah. Porque depois eu vou descascar esse Cleiton. Alright. Cleiton Sheman é um jovem de Chopal, jovem sonhador de Chopal, né? Rapper. É nativo de lá? É nativo de lá? Yeah. Nasci em Chopal, cresci em Chopal, vivo em Chopal. Mas não pode morrer em Chopal. Não vou morrer em Chopal. Amen. Ok, diga uma coisa, Cleiton. Oh, yes. Já que o Chopal começou lá, vamos continuar lá. Okay. De onde que surge a ideia de ser um rapper? Certo. Teve inspiração de alguém? Foi influenciado? Convite? Aquelas coisas da zona? Eu também fui. Faço uns bons beats, por acaso. Depois vou te convidar para experimentar. Well, na minha infância, eu me recordo que até os meus 9 anos eu não gostava nada de rap. Ok. Ouvia o quê? Na época nós ouvíamos Zico, Daniel G
e algum estilo musical que nós chamávamos de house. Ok. Então eu dançava house. Dançava house Yeah. dentro da house. Yeah. Ok. Yeah. Então, na minha zona aconteciam alguns encontros, em algumas tardes, onde tinham alguns mais velhos, tocavam aquelas músicas, e nós, as crianças, nos juntávamos para dançar. Ok. Só que, simultaneamente a isso, na escola, eu aprendi sobre poesias com a minha professora, né? Ok. Aquilo não foi numa aula como tal, mas foi numa conversa. E ela mostrou-me um poema, explicou-me sobre rimas e por aí em diante. Então eu me tornei poeta, comecei a escrever poesias e por aí em Tens diante. algumas poesias da tua autoria. Oh yes, oh yes. Depois no fim vai fazer. Ah, não. Não, agora acho que estou com os motores com dificuldade. Enverejado já, Yeah, mas contudo, naquela época comecei a ouvir rap depois. Eu ouvia muito Rick Ross, ouvia Lil Wayne, ouvia Meek Mill e Ace Hood. São os rappers que eu ouvia. Então, há uma música que bateu muito na época. Qual? I'm the boss. Oh. The Rick Ross. Então, então, eu me recordo que eu achei a instrumental daquela música e decidi seguir aqueles flows, aquele ritmo e colocando as minhas palavras. Então começava ali, eu sou Clay G. Então, então o teu nickname era Clay G. Clay G, alright. Oh yes. Então, começou ali nos meus 9 anos. Então, com os meus 10 anos, entrei no estúdio pela primeira vez em 2011 e hoje estamos aqui. Este é o meu 12º ano como rapper. Então continua ainda como rapper. Oh yes. Ou seja, é um hobby que tu tens. Yeah. Boa. Então, sou rapper gospel, sou membro da God Squad, juntamente ou liderado pelo Focus Man. Okay. O apóstolo Danny Timani. Boa. Temos um álbum e 2 EPs lançadas. Boa. E individualmente tenho um álbum gospel, uma EP gospel e alguns singles lançados. Boa, muito bom. E como é que tua mãe olhava esse teu comportamento de rapper no passado? Eu em particular foi um bocadinho complicado. Okay. Depois eu fazia aqueles cortes assim, depois fazia uns 3 aqui. Não sei como é que foi contigo. Quando tua mãe soube disso, como é que foi em casa? Houve um choque, entendimento? Uau, já temos mais um trabalhador aqui em casa. Como é que é? Alright, bom, eu não cresci com a minha mãe. Ok. Então, o que ela sabia sobre o meu lado rapper é o que era possível ver. Contudo, de princípio ela recebeu muito bem, porque minha mãe foi cantora e rapper também. Em grande família. Oh yes, então quando eu comecei foi tipo, ela não conseguiu avançar, porque minha mãe me teve ainda muito nova, ela tinha seus 16 anos, então ela não pôde avançar, mas de seguida eu comecei a rapar. Foi uma boa notícia para ela. O único problema foi quando eu comecei a ficar no estúdio todo dia. Eu poderia chegar no estúdio 9 horas e entrar em casa 2 da madrugada sem ter comido nada. E a gravar uma pista só? Não. Aí eu gravava EPs e há dias que eu nem estava a gravar. Só ficava no estúdio mesmo, ficar naquele ambiente e tal. E quando é que entra para a gestão do Danny Timani? Bom, quem viu quem? Quando eu conheci a Jesus... Ok, tá bom. Pode passar por lá. Sim, vou passar. Quando eu conheci a Jesus, então eu me recordo que eu não sentia a paz de continuar no meio musical em que eu me encontrava. Na época eu conheci a Jesus e logo de repente me expus a artistas muito famosos do nosso país, né? Onde gravei com muitos deles e por aí em diante, algumas músicas lancei, outras não lancei e pisei muitos shows. Os shows mais famosos de rappers em Moçambique eu pisei. Conheceste 16 cenas? Bom, não fazia parte dos mais famosos. Esse aqui é o problema. Né? Então, eu andava com JR, Lay Lizzy, Hot Blaze, Hernani, those kinds of rappers. So, na época,
eu já não sentia paz com aquilo. Era já ainda um ateu. Como? Era um ateu ainda. Não, aí eu já conhecia Jesus. Boa. Só que andava com eles. Vamos voltar um pouquinho atrás. My goodness. Podemos, né? Alright. Ok. Aqui faça aí aquele som de... Vamos lá. Diga. Antes, sem Jesus, quem era o Cleiton? Era um jovem ambulante? Bom, eu acho que sempre fui uma pessoa inteligente, né? Sempre fui o aluno mais inteligente da minha turma, muitas vezes até da escola, né? Então, não fui criado numa família cristã, contudo religiosa. Aí, sim. Então, eu sempre fui um jovem amante de leitura. Ok. Então, quando eu ingressei no ensino secundário, eu comecei a ter contato com muito material filosófico ateísta. Ok. Então, na época, eu me recordo que comecei a buscar por muitos artigos. E qual foi o primeiro artigo que mais chamou a atenção? Eu li um artigo que diz que um artigo que me puxava para ser deísta. O artigo dizia que uma entidade que não conhecemos criou o mundo, mas criou o mundo e deixou como está. Porque se uma inteligência criou uma coisa tão estruturada assim e é capaz de deixar as pessoas viverem tão miseravelmente assim, significa que esta criatura não está sob controle das coisas. Então, isso é que despertou. Então, eu vi coerência naquilo, né? Vi coerência naquilo porque corroborava-se em questões de placas tectônicas, porque explicava-se sobre questões de vulcões e por aí em diante, que era possível prever estas coisas. Então, se é possível prever, então não é um ser que performa, né? Se houvesse um ser que performasse, seria na vontade desse ser. Sim. E não era possível prever. Logo, esse ser não está, né, sob controle das coisas, nos deixou. Okay. Então foi quando me tornei deísta, que diz que Deus existe, mas tudo que acontece na Terra depende de nós. Nós sabemos o que fazemos e por aí em diante. Diga uma coisa. Você não se recorda o primeiro dia que teve um encontro com Deus? Oh, yes. Ou alguém lhe apresentou, ou fez como Gilden, ir atrás dele, tipo, depois de bater todas as casinhas, não funcionar, você dizer, aqui, acho que a única solução é Deus. Como é que foi contigo? Bom, depois disso eu me tornei ateu, né? Ok. Por conta de mais coisas que eu fui lendo, hoje eu digo que era uma inteligência burra. Okay. Porque algumas coisas não é necessariamente o que estava sendo dito, por exemplo, nos livros de Nietzsche e por aí em diante. Okay. Stephen Walker. Eu me tornei ateu e era inevangelizável. As pessoas não podiam me evangelizar. Porque eras teimoso? Era muito teimoso, sabichão, soberbo, arrogante, sabichão e contra-argumentativo. Sou Deus na causa. Você não podia. Era difícil você ter razão comigo. Discutir comigo era a pior escolha que alguém poderia fazer. Eu me tornei ateu. Então, quando pessoas tentassem me evangelizar, eu dizia a eles, essas coisas não são verdadeiras, porque eu tinha lido artigos. Eu tinha lido artigos que diziam que a Bíblia não é verdadeira, então eu falava essas coisas. Então me recordo que eu me tornei muito depressivo e ansioso durante uma época. E, bom, eu tinha muitos grupos de amigos. Tinha amigos de infância, tinha amigos da escola, que com esses aqui também... Bom, a primeira linhagem de famosinhos do Facebook eu fazia parte. Ok, fazia parte daquela primeira linhagem de famosinhos. I was there. Com esse grupinho aqui também questão de meninas, então havia amigos de música. Então, num dia eu poderia estar com todos esses. Então, naquela época, eu estava distante de todos eles, mas eu estava próximo de caderno e caneta. Então, eu escrevia músicas. Na época escrevi um álbum e 2 EPs, Coração Preto álbum, Coração Preto EP
e uma EP que era título de uma música, Paraíso Infernal. E essa música, Paraíso Infernal, era uma música sarcástica contra Deus, caso ele existisse. Então era profana. Ok. Eu fazia com um jovem que também era ateu, né? Então eu me recordo que eu perdi a instrumental daquela música. Então numa vez, numa madrugada, eu ia baixar uma instrumental que pudesse encaixar aquelas letras, para de seguida pedir um beatmaker para fazer um type beat, né, daquela instrumental. Mas eu quero saber uma coisa. Quando e como foi Sim, a primeira experiência com Deus? É aqui. Ok. Então naquela madrugada eu comecei a ler as letras de verdade. Ok. Foi quando de repente meu quarto ficou estranho. Do nada. E há uma presença que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida, né? Eu fiquei estranho naquele momento. E eu sabia que eu já não estava sozinho. Tipo Saulo ali. Então eu comecei a chorar feito uma criança. Ok. E tudo que saía da minha boca é: perdão, 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 me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu chorava até soluçar. E imediatamente eu já era crente, já não era ateu. Então eu senti um peso muito grande em meu coração. E naquele momento eu me questionei: o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Por que que eu falo coisas que eu falo diante das pessoas? Por que que eu me apresento desta e aquela maneira? Então naquele momento eu disse para mim: eu preciso de Deus. Levei meu celular, baixei Bíblia e no versículo do dia estava ali, 1 de Pedro 5, versículo 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo vos exaltará. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Uau! É isso que está acontecendo comigo. Eu disse: não é possível que eu esteja maluco. Primeiro senti aquilo, estou aqui a chorar feito uma criança. Depois encontro logo uma escritura que tem a ver comigo. E eu disse: há um Deus na terra. Amém. E eu disse: eu preciso encontrar esse Deus. Procurei dormir para que amanhecesse rápido. Logo que acordei, não lavei a cara, não escovei os dentes, não fiz nada. Saí do meu quarto, fui à procura de um jovem para perguntar a ele o que é que eu faço para receber a Jesus. Okay. Curiosamente, esse jovem já tinha me evangelizado e depois de me evangelizar se desconverteu por conta daquilo que eu disse. Ele disse: aquele jovem tem razão, desistiu. Quando eu fui para ele, foi quando ele me contou e eu disse: nada, eu quero Deus. Ele disse: não funciona isso aí. Eu disse: você não sabe o que me aconteceu ontem. Me diz o que te disseram quando você chegou. E ele disse, ele me explicou sobre a oração de confissão. De seguida, ele me disse: ora todos os dias, lê Bíblia todos os dias. Eu disse: muito obrigado. Voltei à minha casa, comecei a fazer isso e hoje nós temos Cleiton Chamado. Amém. Teve algum atrito com a família ou todos são cristãos? Bom, no princípio tive sim um atrito. Conforme disse, minha família não era cristã. Como lida com isso? Como é que geriu ou como é que está a gerir agora? Na época, como eu já ficava todos os dias no meu quarto a orar, eu fazia vigílias todos os dias, desde que conheci a Jesus. Todos os dias fazia vigílias sozinho, porque é o que me explicaram, né? Então era a maneira que eu sabia de encontrar Deus. Depois tenho uma pergunta por causa da ação de vigília. Amém. Então era a única maneira que eu sabia de encontrar Deus. Okay. Vigílias. Então, em seguida comecei a participar de uns encontros com amigos, porque esses amigos que eu estava distante deles, os da infância, entre si, eles também estavam distantes um do outro. Okay. E cada um onde esteve, Jesus lhe chamou. Então, quando eu conheço a Jesus, no dia anterior, haviam começado orações em casa de um deles. Então, começamos lá a cultuar. Então, minha avó não gostava.
minha avó não falava comigo, mas eu falava com ela mesmo assim. Eu poderia chegar, sentar com ela por 20, 30 minutos, lhe contando coisas, ela me ignorando, mas eu contava. Então começou a acontecer que eu falava de coisas que ela tinha interesse, começou a conversar comigo e a me entender. Assim porque foi. como neto, mudei, comecei a ser more caring em casa, né? Antes de eu conhecer a Jesus, minha avó esteve para perder a vida por problemas de hipertensão, porque eu me envolvia muito com meninas na época e até já algumas vinham dormir em casa. Alguns dias eu poderia ficar com 3 pessoas em casa, então minha avó não gostava daquilo. Ficava tipo, está acontecendo o que com meu neto? Porque eu não era assim. Mas aquilo já começava. Minha casa era um moquifo, era um lugar de mulheres. Então minha avó ficou hipertensa demais, que estava para morrer. Então, quando eu conheci a Jesus, aquilo foi um livramento para ela. A saúde dela melhorou, eu comecei a lhe amar mais, por aí em diante. Então, ela começou a lidar melhor comigo. De seguida, comecei a orar pela minha família e a usar das oportunidades para evangelizar. Boa. Para a glória de Deus, desde o meu pai até o meu irmão mais novo, todos são crentes agora. Amém. Isso é muito Né? bom. E não existem pessoas que mais me apoiam ministerialmente do que a minha família. Quando eu saio de casa para pregar uma vigília, minha avó fica no quarto a interceder por mim. Uau. So that's my goodness. Ok, agora falando um pouquinho sobre esse assunto de vigílias. Há um assunto que circulou por aí de alguns pastores que tiraram alguns dias, né, de oração porque acreditavam que aquela oração, ficando isento sem comer, passando dias de oração, acho que foram 40 dias, né? 40 dias chegariam no céu. O que tens a dizer sobre isso? Só para mudar um pouquinho o discurso. Bom, O que tu tens a dizer? O que a Bíblia ensina sobre isso? O que tu tens a dizer sobre isso? Yeah. E notamos que acho que 28 pastores morreram. Bom, na verdade, há muita ignorância no corpo de Cristo. Ok, boa. As pessoas Esse. querem se relacionar com Deus do ponto de vista de como eles se relacionam com outros homens. Não, nós nos relacionamos com Deus do ponto de vista da palavra dele. Ok. Da maneira que ele diz que devemos ir para ele, é da maneira que nós devemos ir para ele. Por exemplo, nós acreditamos que para nós podermos ter um emprego, devemos chegar a um chefe ou alguém que pode nos ajudar e implorarmos, por favor, E nós queremos fazer a mesma coisa com Deus. Ok. Mas nós somos filhos de Deus. Como é que você se sentiria, por exemplo, tendo um filho? Ele vamos lá, ele quer pedir um café. Ele quando chega diz, pai, eu peço um café. Você seria um pai mau diante das pessoas. Mas a mesma coisa que fazemos com Deus. Nós pensamos que do jeito que tratamos um chefe, precisamos carregar até o que deve ser uma máquina carregando. É assim como vamos agradar o chefe. E é assim como nós tratamos a Deus. Por isso que fazemos esse tipo de jejum. Então é muita ignorância no corpo de Cristo. Deixa eu dizer, o jejum não muda Deus. Ok. Boa. Ainda o jejum nem empodera as tuas orações. O jejum te prepara para orar melhor. Exato. Porque ele não disse eu vou te ouvir quando jejuares. Não. Ele disse tudo que nós pedirmos crendo nos será dado. Então o que o jejum faz? O jejum faz com que você remova a carnalidade da tua fé. Só isso. Não é tipo o jejum te torna, faz Deus extraordinário para ti. Você chama a atenção de Deus. Não há nada como chamar a atenção de Deus. E não só, é que a intenção deles era ir ao céu. Exatamente. Segundo eu percebi. E a Bíblia diz em Efésios 2, de 8 a 10, pela graça sois salvos mediante a fé, não pelas obras para que ninguém se glorie. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Exato. E fostes feitos feitura sua para andares em boas obras nas quais ele preparou para que andasses nelas. Então, as pessoas querem ter
obras para irem ao céu, sendo que Deus está a dizer: tenham obras de quem irá ao céu. Ou seja, nós somos salvos depois temos obras. Não temos obras para sermos salvos. E não há oração que nos faça nós irmos ao céu. Mesmo o que nós chamamos de oração de confissão, nós dizemos que é oração, mas a Bíblia não diz que é oração. Não. Diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca faz confissão para a salvação. Então, como é que alguém salva? É tipo, Jesus morreu, então eu digo: Jesus Cristo morreu por mim. Em nome do Senhor Jesus, eu recebo a salvação, eu recebo o perdão de pecados, porque eu creio que Ele morreu e ressuscitou por mim. Amém. Então, não há pontos de oração, não há fórmulas para a salvação, não há caminhos para a salvação, não há oração possível que possa fazer com que alguém vá ao céu. O caminho para a pessoa ser salva ainda continua fé, não as obras. Então tudo isso é plena ignorância. Eu nem diria que são pastores, né? Porque pastor é para apacentar. Exato. Esses são tribuladores, vêm para trazer tribulação. Era só para provocar. Yeah. Como é que Provocou a surge? sério. Não, desculpa. Depois estou a ver. Como é que surge a cruz que salva? Oh yes. Pastor está a perguntar coisas que levam muito tempo. Não, mas na ok. verdade eu quero fazer este café contigo em duas partes. Ok. Vamos fazer aqui e vamos fazer no outro sítio. Ok. Porque eu tenho muitas coisas para lhe perguntar. Por exemplo, tem uma parte que nós estava a estudar ontem, Êxodo 32, quando Moisés pede a Deus para o ver. E ele diz: mas isso é uma conversa. Espera. Amen. E eu quero debater um pouquinho sobre isso. Tipo, eu entendo, eu cheguei à conclusão que Deus não se deixa conhecer. Outro café. Outro café. Ou este. Não, vamos marcar outro café Ok. no taverna, pode ser? Amém. Yeah. Com bolos de nada. Como é que surge a cruz que salva? Bom, no ano de 2019 eu comecei uma rotina de me consagrar mais a Deus, né? Ok. E eu lia muito o livro de Atos, porque me indagava o que está a falhar. Na época eu nunca tinha visto paralítico andar, cego ver, só via pessoas caírem e demônios serem expulsos. Só cura que eu via era dor de cabeça, coisas muito normais, né? Então eu me perguntava o que está acontecendo no corpo de Cristo. Porque quanto mais eu lia o livro de Atos, mais confuso eu ficava. Porque eu via que nós estamos distantes daquele livro da Bíblia. Então comecei a ler aquele livro todos os dias. E qual é o versículo que chamou a atenção? Todo o livro. O mais um só. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e capítulo de número 4. Eu orei muito o capítulo de número 4 a partir de 28 a 31, que fala de... Os discípulos oravam para que muitos sinais fossem feitos pela mão dos discípulos, e a Bíblia diz que de seguida o Espírito de Deus se moveu naquele lugar e todos evangelizavam ousadamente. Em Atos capítulo de número 3, a Bíblia diz que Pedro chegou a um paralítico e disse: prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. O paralítico não levantou. Pedro não disse: Deus, culpa não é minha. Pedro disse: não é possível você não ser curado. Pegou no homem, carregou, porque Pedro era consciente daquilo que tinha. Eu disse: meu Deus, nós estamos a falhar em algum ponto aqui. Então todos os dias eu orava lendo aquela Bíblia. Eu jejuava todos os dias parcialmente e lendo aquela Bíblia, né? Aliás, aquele livro da Bíblia. Então num desses dias eu fui orar, sempre era glorioso. Num desses dias eu fui orar e Deus me disse: está a fazer o que aqui? Sai, vai pregar essa mensagem. Então foi quando eu comecei uma rotina de evangelização em paragens, comboios, chapas, sozinho. Meus amigos depois começaram a ir comigo, né? Mas eu mesmo sozinho saía, porque Deus me mandava: sai e vai. Uau. Foi nessas andanças que eu levantei o primeiro paralítico na minha vida. Uau. Então na época meu coração ardia de uma maneira que eu dizia: na minha vida nada mais importa a não ser almas. O meu versículo favorito surgiu naquela época, Atos 20, 24. Em nada tenho por preciosa a minha vida, contanto que cumpra a minha carreira, a carreira que recebi de Jesus Cristo, para anunciar a palavra da graça de Deus. Então,
naquela época meu coração ardia por almas. 2020, no princípio, eu falei com o meu líder, eu disse, quero fazer um culto evangelístico aqui na igreja, peço tempo, quero ninguém salvo, só quero pessoas descrentes. Então ele deu-me o templo, fiz o culto, foi num domingo, março, acho que dia 21, né, de março de 2020, e foi no dia que se anunciou o primeiro caso de corona aqui em Moçambique. Então, antes disso, Deus mandou-me começar uma semana de jejum, conduzir uma semana de jejum público nas redes sociais. Então, esse jejum estava marcado para segunda-feira, domingo tive aquele culto. Então, aquela segunda começamos o jejum. E Deus, na mesma época, trabalhava no meu coração começar algo para instruir jovens. Na época, em mim só veio um grupo para instruir jovens sobre a palavra de Deus e por aí em diante. Então, quando termina aquele jejum, dia 28 de março, começou o movimento A Cruz que Salva, no período pandêmico, tudo fechado. O nome, de onde é que vem? Bom, só sei que quando tive o plano de começar, o que vinha no meu coração é A Cruz que Salva. Mas eu te ensinei que a cruz é o meio para a salvação. Oh yes, oh yes. Eu quero fazer esse café em 2 partes. E tem muitas coisas. Quantas línguas falas? Bom, até 2020 só falava português. Yeah. Mas agora falo Xangana fluentemente, falo inglês fluentemente e estou a aprender espanhol. Mandarim? Não. Não acho uma língua bonita. Tá bom. Yeah. Naquele plano, quero que tu digas algo especial para tua mãe, teu pai e tua avó. Fecha. Hey. Peço para fechar o plano ali. Aquele plano ali. Vamos a isso. O que tens para dizer a essas pessoas em 1 minuto? Vou começar da tua mãe, vou começar do teu pai, segundo teu pai e por fim, aquela pessoa que tu vives com ela até hoje, tua avó. Ok. Depois vamos fazer segunda parte. Queridos, fazemos esse café, segunda parte com Cleiton, por favor. Bom, eu não tenho pai, mãe e avó. Eu tenho pais, tenho símbolos de vitória em muitas guerras. Hoje, há quem se calhar escuta minhas pregações, meus ensinamentos, se calhar pensa que Cleiton ou vem de um lugar muito calmo ou que não entende o que as pessoas vivem. Mas a coisa que eu não entendo é como é que esses 3, que são todos os meus pais na verdade, conseguiram, no meio de tantos problemas de falta, criarem alguém que pudesse ser uma solução para os outros, né? Eu me lembro de muitas vezes que minha avó comeu arroz branco, sem nada, aquela parte da córdia, para que nós, eu e meu primo, pudéssemos comer e comer melhor, né? Nós comíamos arroz com caril, ela comia arroz branco com córdia, a tomar chá, né? Me lembro de momentos que eu precisava ir estudar, não fazia nada em casa, minha avó estava doente, e quando eu voltasse e eu ainda precisasse estudar, ela dizia John Zangwananga. E se calhar ela nem imagina tanto assim o impacto disso na minha vida, mas foi através da liberdade e da maneira como ela me criou que as pessoas podem hoje falar do Cleiton Chemani da maneira que falam. Muitos são investimento de dinheiro, são resultado de investimento de dinheiro, o que é bom. São resultado de investimento de abraços, o que é maravilhoso. Eu sou resultado de investimento de falta.
investimento de lágrimas, investimento de pobreza, mas de amor por detrás, né? Meu pai é um homem que eu me recordo que há uma época que meu pai ganhava acho que 2.500 meticais, mas sempre que eu precisasse de algo, ele conseguia prover para que eu tivesse. Eu tive Supras no tempo de Supra, tive HP no tempo de HP, tive Billabong no tempo de Billabong, tudo através do sacrifício do meu pai. Hoje eu posso ter 10.000 meticais e não fazer nem metade daquilo que o meu pai fazia com 2.000 meticais. E eu não entendo como é que ele pode fazer isso. Sempre que eu penso neles, duas palavras vêm em mim: obrigado. A segunda, me ensinem. Porque, é preciso muito heroísmo para ser o que essas três pessoas são e foram na minha vida, né? Então, tudo que eu posso dizer a eles é I love you, eu lhes amo muito, pelos ensinamentos, pelas repreensões, pelas zangas, inclusive. No meio de problemas, eu não me tornei um problema. And I have to thank you for that. Thank you. Oh, yes. Sabe por que eu deixo esse momento para fazer esse close? Assis não veio por acaso. Veio na necessidade de criar-se um arquivo. E eu não conhecia meu pai. E ninguém até hoje me deu uma foto para dizer ele era assim. Aí eu pensei, meu pai não foi inteligente ao ponto de gravar um vídeo, deixar no YouTube. Tipo, não conheces teu pai? Vê este vídeo, este é teu pai. E à medida que eu vou gravando cultos, vídeos, eu creio que os meus filhos vão ver o pai no YouTube. E a ideia de gravar esses momentos, e nós deixamos essas declarações, é para que a pessoa saiba quem tu és, ou o que aquela pessoa representou, passados 50 ou décadas e anos. Então, creia que teu pai, tua mãe, teu avô vão ver essa declaração, e tu daqui a 50 anos vai olhar para dizer, uau, eu disse isso para eles e renovo o mesmo sentimento para eles. Amém? Esta ideia que nós temos que deixar um arquivo. Eu não gosto de deixar herança para, mas em. E eles deixaram isso em ti. E tu expressaste o sentimento neles. Queridos, esse é o nosso café. Com promessa de voltar, segunda parte com Clayton. Agora vamos debruçar um pouco a Bíblia e vamos fugir um pouquinho da vida íntima dele. Compre o livro dele. Já agora vamos falar um pouquinho sobre o teu livro. Onde é que encontramos os teus livros? Os meus livros. Ou o teu livro? As pessoas vão querer comprar muitos de uma única vez. Bom, contudo, é possível ter as informações através das redes sociais. É só pesquisar no Facebook e Instagram Clayton Chemani Ifen Escritor. Então lá você vai encontrar toda a informação necessária para poder adquirir a sua cópia em Maputo, Gaza, Inhambane e Beira. Boa. Considerações finais? Como? Considerações finais? Oh yes. Quero agradecer ao pastor Gilden pelo convite de poder estar aqui a tomar um café. É raro, né? Nunca tomamos café juntos. Então, quero aqui agradecer por essa oportunidade, agradecer a Assis por ter aceito quando o pastor disse que ia gravar o convite, o café comigo. Agradecer a todos os telespectadores que nos acompanham aí. Agradecer ao movimento A Cruz que Salva e that's it. Thank you. Paz e prosperidade.
Lhe vejo numa próxima oportunidade, se realmente assim Deus quiser. Tchau!